Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Mateus 26, os versos 36 a 46, e a nossa reflexão nesse tempo aqui. O texto diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. O que ocorreu com Jesus ali no Getsêmani realça a humanidade dele. Ali Jesus era gente como a gente. Ali ele chora, ele se angustia, ele de certa forma se apavora, como nós fazemos muitas vezes. Ali ele era humano, né? Como nós nos sentimos humanos muitas vezes diante de algumas pressões. Mas ainda que ele fosse ali gente como a gente, o que Jesus experimenta no Getsêmani é algo único, que eu e você nunca vamos experimentar, pelo menos não na mesma profundidade, com a mesma intensidade com que ele experimentou. Isso porque nós não estamos olhando simplesmente para um homem apavorado. Nós estamos olhando para um Salvador que tem consciência do que vai acontecer na cruz. A cruz é mais do que dor, né? A cruz é também o levar o pecado de todos sobre si. E Jesus tinha consciência disso. Ele tinha consciência que ali na cruz ele ficaria sozinho, ali na cruz ele teria que clamar: Deus meu, por que me desamparaste? É sofrimento intenso, mais do que simplesmente ser injustiçado, ser crucificado, sofrer dores. Era mais que isso. O sofrimento de Jesus era algo por mim e por você. Por isso que nesse sentido, eu e você nunca vamos sentir o que Jesus sentiu ali, pelo menos em termos de profundidade, de intensidade, como ele sofreu. Por isso que quando a gente olha para o Getsêmani, nós não podemos pensar assim: o que estava acontecendo, né? Como é que Jesus, o Salvador, ele começa a dizer assim: se possível, passe de mim esse cálice. Entenda, este momento em que Jesus está passando ali não é um momento de vacilo, de medo, um momento onde ele está quase desistindo e quase que nós ficamos na mão, né? O nosso Salvador desistindo de ir para a cruz. Não se trata disso. Na verdade, o Getsêmani, ele reproduz a profunda consciência que Jesus tinha do que ele iria passar. A luta real, a batalha real, o sofrimento intenso. Então, não é para a gente olhar para uma passagem como essa e pensar assim: uau, ainda bem que Jesus não desistiu, né? Ele estava quase desistindo. Não é para isso. É para olhar para esse tipo de passagem e pensar assim: a passagem reproduz, e Jesus queria ali mostrar para os seus discípulos e para nós também, que ele tinha uma profunda consciência da sua missão aqui na Terra.
Não seria fácil ele passar por aquilo que ele passou. E ele tem consciência disso. Por isso ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Não é um corpo cansado, não é um homem exausto, não é uma pessoa deprimida, não é só um ser humano apavorado. O que nós estamos olhando aqui é para um Jesus, um Cristo, um Messias consciente do que vai acontecer. Ele sabe que ele vai mergulhar no horror do pecado, que ele vai ter que carregar sobre si o pecado de toda a humanidade. Isso vai ser extremamente difícil, doloroso. E por isso ele faz essa oração aqui. Por isso que eu repito, eu e você, nós nunca vamos sentir o que Jesus sentiu na mesma intensidade, na mesma profundidade, porque por mais que a gente seja crucificado como Jesus foi, ainda assim nós não estamos com o peso do pecado da humanidade nos nossos ombros. Por isso nós nunca vamos sentir o que ele sentiu. Mas esse episódio na vida de Jesus nos traz lições. E é isso que eu queria repartir com os irmãos nesse momento aqui. Quais são as lições? Quais são os ensinamentos, as instruções que eu e você podemos extrair dessa passagem, observando a maneira como Jesus encara esse momento tão difícil, tão pesado na sua trajetória aqui na Terra? A primeira lição é que gente precisa de relação com gente. Pela narrativa, nós entendemos que pelo menos 11 apóstolos acompanharam Jesus até aquele jardim. Ele chega lá e ele pede que esses homens se assentem. E ele afasta um pouco desses homens, mas ele leva consigo ainda o Pedro, o Tiago e o João, os três mais achegados a ele. Versículo 37 nos diz que é diante desses três homens, amigos, mais chegados, homens da sua confiança, que ele começa a abrir o coração, e o texto diz que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. É possível que uma crise de choro incontido tomou conta de Jesus naquele momento. Tomado de emoção, Jesus diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Mas olha o que ele diz, finalzinho do versículo 38. Ele diz assim: fica aqui. Fiquem aqui e vigiem comigo. Sentir-se só é um dos sentimentos mais cruéis que um ser humano pode experimentar. E Jesus estava dizendo àqueles três homens: não me deixem sozinho. Eu não quero ficar sozinho nesta hora. Fiquem comigo. Orem comigo. Eu preciso da companhia, eu preciso da presença, eu preciso do apoio de vocês neste momento. Você sabe que Jesus se afasta um pouco mais para orar, ele volta, encontra esses homens dormindo, ele se chateia com isso, porque ele realmente demonstra querer a presença ativa daqueles homens com ele naquele momento ali. Essa é uma lição que a gente aprende dessa passagem. Gente precisa de gente. Nós vivemos dias onde se tornou necessário, a gente manter quase que exclusivamente relacionamentos virtuais. Mas a gente sabe que isso não é suficiente. Nós precisamos de relações humanas, de calor humano, de presença humana, de palavra humana, viva, não só mensagens, não só chamadas de vídeo, não só textos escritos, não só áudios que nós ouvimos. Nós precisamos de contato humano, relação humana. E a passagem do Getsemane nos faz pensar nisto, que nós precisamos disso. Isso é importante de fato para nós.
Por isso que eu queria que você se atentasse a uma coisa que está muito presente nesse texto aqui. Nem Jesus, nem o Filho de Deus, no momento em que ele passava por uma profunda angústia, nem ele dispensou o cuidado, a oração, a presença de pessoas. E seria bom que a gente não fizesse isso também, que a gente imitasse Jesus também nisso. Entendesse que nós somos carentes de relacionamentos. E se nós vivemos momentos de dor, momentos onde a nossa alma, a semelhança de Jesus, também está profundamente triste, a ponto de querer morrer, é nesta hora que a gente precisa se cercar de pessoas. E chamar pessoas de confiança e dizer para elas: fiquem aqui e vigiem comigo, eu preciso da presença, do carinho, do amor, do acolhimento, da palavra de vocês neste momento. Nem Jesus desprezou isso. Nós precisamos entender a importância de gente com a gente, para nos fortalecer, para nos ajudar em momentos de profunda angústia. Uma segunda lição que nós extraímos dessa passagem do Getsemane é que gente precisa de comunhão com Deus. Observe comigo o versículo 39. Diz que, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Não sei se você consegue notar como que as relações de Jesus elas vão se afunilando. Jesus vivia no meio das multidões, mas ele se afasta das multidões, ele se retira numa casa com 12 homens, para aquele momento de despedida, de celebração da ceia, instituição, na verdade, da ceia do Senhor, de conversa com esses homens. Então ele deixa a multidão, ele afunila para 12, dos 12 ele sai com eles e ele vai para o Getsemane com 11, né? O Judas ele chega depois com os soldados. Daqueles 11 ele pinça 3 e ele então pede que esses 3 fiquem e vigiem com ele ali. Mas no final das contas ele termina falando com um só, que é Deus, né? O verso 44 nos informa que por 3 vezes Jesus repetiu as mesmas palavras diante de Deus. E cada vez que ele volta da presença de Deus, seus amigos não estão vigiando como ele pediu, né? Como ele gostaria. Gente precisa de gente, mas gente precisa de Deus. Essa passagem ela nos ensina algo muito precioso. Há coisas que nós compartilhamos com todo mundo, com qualquer pessoa. Outras coisas nós compartilhamos apenas com pessoas mais íntimas, selecionadas. Mas em alguns momentos da vida, e talvez os momentos mais duros da vida, nós vamos estar completamente sozinhos. E só não estaremos mais sozinhos, porque Deus vai se fazer presente ali. Ele vai estar conosco, ouvindo o nosso clamor, ouvindo a nossa oração. Nós temos evidências no Novo Testamento de que o apóstolo Paulo era um homem de muitos relacionamentos. Basta ler as cartas dele, especialmente o final de muitas das suas cartas. Tem uma lista vasta de nomes que ele faz recordação, que ele manda saudação, que ele se lembra dessas pessoas. E a gente percebe que ele tinha relacionamentos. Paulo, ele tinha uma rede de pessoas que o apoiavam, que caminhavam com ele, que ele contactava e influenciava essas pessoas e era apoiado por elas. Mas já no fim da sua carreira, na sua última carta que nós temos notícia, que é a segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 4, versículo 16 a 18, Paulo vai escrever para Timóteo assim: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor. Ninguém, ele fala. Antes todos, Paulo está dizendo, me abandonaram. Verso 17 diz assim: mas
mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O verso 18 diz: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo, um homem de muitos relacionamentos, no final da sua vida ele diz: olha, todos me abandonaram, ninguém foi ao meu favor, eu me senti completamente sozinho. E eu não me senti mais sozinho porque o Senhor me assistiu. Deus estava lá. Deus se fez presente na minha angústia. Essa é uma lição preciosa que o Getsemane nos ensina. Por mais que as pessoas durmam, a semelhança dos 3 amigos de Jesus, Deus não dorme. Por mais que você se sinta só, que você abriu o coração, pediu ajuda, e essas pessoas não te deram a ajuda que você esperava, Deus é um socorro bem presente naquele momento da angústia. E o Getsemane ensina isso. Jesus termina nos braços de Deus. É Deus quem o acolhe, é Deus quem o ouve. E essa é uma lição preciosa para nós também. Não podemos esperar muito mais do que aconteceu com Jesus. É importante que a gente conviva, se relacione, se esforce, ame pessoas. Mas nós precisamos entender que em alguns momentos só Deus estará conosco. Isso deve ser suficiente para nós. Deus será o nosso refúgio, fortaleza, o socorro bem presente na angústia. E nós devemos nos alegrar com isso, porque Deus estará ali para nos assistir, como fez com Jesus, como fez com o apóstolo Paulo e tantos outros que a gente poderia citar, que a Bíblia reproduz também. E uma terceira e última lição que a gente aprende do Getsemane é que gente precisa de conformação à vontade de Deus. O Getsemane, esse diálogo todo que Jesus tem aqui com Deus, com o Pai, é uma batalha de vontades, não é? É a vontade de Deus tendo que ser feita, embora não fosse fácil ser feita. Verso 39 diz: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Aí Jesus diz assim: todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E o verso 42 vai dizer: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Presta atenção numa coisa: nem o Filho de Deus, no momento em que ele teve que definir e decidir fazer a vontade de Deus, nem o Filho de Deus demonstrou que fazer a vontade do Pai seja algo fácil. Não é fácil fazer o que Deus quer. E Jesus demonstra isso. Não foi fácil fazer a vontade de Deus. Como eu já disse antes, não é que Jesus estava para desistir da cruz, do sacrifício, de nos salvar. Não é isso. Ou não é que Jesus não estivesse disposto a fazer a vontade do Pai também. Também não é isso. Mas sim que ele estava profundamente consciente da grandeza, da magnitude da tarefa, da missão que estava diante dele. Era consciência, muito mais do que vontade de desistir. Lucas, quando ele escreve, ou quando ele descreve essa mesma cena, lá no capítulo 22 de Lucas, o verso 44, ele diz assim: estando em agonia, Jesus estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu
que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Esse momento na vida de Jesus demonstra que o que Deus quer da gente não é fácil de se cumprir. Jesus estava tão angustiado, tão agoniado, que diz que o suor dele se transformou em gotas de sangue, mostrando que não é fácil cumprir a missão que Deus tinha para a vida dele. Gente precisa de gente, gente precisa de Deus, mas gente também precisa se ajustar à vontade de Deus. E isso não é algo fácil. Se você está diante de um momento angustiante, curve-se diante da vontade soberana de Deus, por mais difícil que isso seja. O que Deus quer nem sempre é o mais agradável no momento, mas não tenha dúvida de que será o melhor no futuro. Você verá que o que Deus estava exigindo, que Deus estava requerendo, que Deus estava pedindo, por mais difícil que fosse, era o melhor. E o tempo dirá e mostrará que Deus tinha razão e nós estávamos apenas resistindo a uma vontade de Deus que, embora seja a melhor, nem sempre é a mais fácil de se praticar. Reflita nessas lições hoje. Gente precisa de relação com gente. Não despreze a ajuda de pessoas que Deus coloca no seu caminho. Faça como Jesus fez. Chame pessoas para estar perto de você no momento de angústia. Não se isole, não fique sozinho. Não se vitimize diante da dor. Mas convide pessoas para participarem desse momento com você. Confesse a elas que você precisa delas, do carinho, do calor, da presença, da oração, do apoio delas no momento que você está atravessando. Reflita nessa lição. Gente precisa de comunhão com Deus. Busque a Deus como Jesus estava buscando. Momento de angústia, onde a alma está profundamente triste até a morte, nós carecemos da presença de Deus. E talvez nenhuma pessoa vai te suprir mais e vai te apoiar mais do que Deus. Em alguns momentos, somente Deus fará presente na sua vida. Todos vão dormir, mas Deus não dormirá. Você precisa dele. Reflita nisto. Nós precisamos da presença de Deus, da comunhão com Deus. E reflita nessa lição. Gente precisa se conformar à vontade soberana de Deus. Por mais difícil que seja aquilo que Deus deseja de cada um de nós. A exemplo do que fez Jesus quando esteve aqui na terra, o melhor sempre é a gente se conformar à vontade dele, ajustando a nossa vida àquilo que ele deseja para nós. Que Deus te abençoe. Que o Getsemane renasça no seu coração como um episódio, como uma passagem, como uma narrativa que vem de novo a transformar a sua vida, a falar o seu coração e te ajudar a pensar nessas lições e como elas podem se transformar em princípios valiosos na sua vida para esta semana, para esses dias que você está vivendo agora.